a entrada do presidente, né, Temer, no princípio era uma expectativa de várias reformas fundamentais para o país. Teve aquela denúncia contra ele que atrapalhou muito. O saldo, de uma forma geral, é positivo pela questão da inflação, né, que está contida. Fez algumas coisas polêmicas, né, o teto de gasto, que alguns acham que dá certo, outros que não, que engessa muito os investimentos públicos. Mas o geral, a casa está, de certa forma, arrumada, né? Nós temos um problema fiscal seríssimo no país ainda. A questão da previdência social, que entra governo, sai governo e não se resolve, e que tem que ser feita, é uma questão demográfica até, não tem como fugir dela. A maneira é encontrar uma forma consensual dos partidos, tanto os partidos de centro-esquerda, direita, da maneira de como fazer essa reforma da Previdência, mas ela tem que ser feita de qualquer forma. O ideal, e inclusive isso era um sonho do próximo governo, é de que alguma coisa de concreto fosse feita na reforma previdenciária, mas eu não sei se isso vai ser factível por causa do tempo. Então o Temer deixa a casa relativamente arrumada pela questão, principalmente, como eu já falei, da inflação, e vem o novo time, né? E aí o time está formado, ele vai entrar em campo em janeiro e nós vamos ver aí. Eu acho que a grande questão, qualquer que seja o governo, é essa ponte, essa ligação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Há uma tentativa do presidente eleito Bolsonaro de fazer negociações por blocos de temáticos, que alguns especialistas acham que não dá certo. Ele ganhou uma grande... O discurso dele foi antissistema, né? Quer dizer, os partidos tradicionais estariam fora. Eu não sei se ele vai aguentar isso, né? As bancadas dos partidos tradicionais são fundamentais para governar. Então ele tem esse desafio da relação do Executivo com o Congresso. Já antes do time entrar em campo, já há um ruído aí no próprio partido do presidente, o PSL, que precisa acalmar, né? Porque senão se racha internamente, isso tem uma projeção externa. Então é isso. Eu acho tão precipitado alguns analistas, algumas pessoas a querer pré-julgar que não vai dar certo. O DA não começou, né? Então a gente precisa ver como é que vai ser os 100 dias, os 6 meses, para a gente ver como é que vai ficar, né? Eu acho que qualquer brasileiro, qualquer que seja a sua questão ideológica, ele tem uma certa perspectiva de que alguma coisa dê certo, né? O país está vivendo uma situação muito crítica, a situação do desemprego ainda é mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, e nós que vivemos aqui num estado, né, periférico do Nordeste, a gente sente mais ainda esse problema da economia, e a gente está na perspectiva de que dê o máximo possível certo o governo. O outro mote também da campanha foi que ia diminuir o tamanho do Estado brasileiro através dos ministérios. Isso não aconteceu. Ele trabalhava numa perspectiva de 17 ministérios, hoje já tem 22. Eu acho que isso é muito de jogar para a plateia essa questão, tem muito ministério, vamos diminuir. Os economistas mostram, por A mais B, que a economia em tirar ministérios é mínima, né? A importância maior, no meu ponto de vista, é fazer com que essa máquina funcione. Não é só o tamanho dela, mas ela se engajar, né, nas políticas públicas factíveis e ter o problema dos investimentos, né, que tem aí esse gargalho do problema fiscal do país. É um governo
por definição de direita, assumidamente de direita, a gente vai viver isso, é uma nova realidade política no país. Depois do governo dos militares, né? É o primeiro que tem essa composição de vários militares na sua equipe. Por trás disso, a intenção que está por trás disso é uma eficiência e uma moralidade. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu acho que tem algumas coisas aí equivocadas, que é misturar a política com religião. Então tem essa parte do social que tem muito esse viés religioso, da moral religiosa. Eu acho que são coisas extremamente perigosas você achar que um governo vai dar certo se ele se baseia nos preceitos da religião. Tem que ser no problema ético, né? Que é uma coisa material, né? Não é religioso, né? Então eu acho que na minha opinião, tem essa questão, né? Uma pastora que tem problema aí com as políticas das mulheres, com os índios, né? Então, tem esse problema da equipe. Tem a equipe econômica, tem pessoas competentes, inegavelmente pessoas competentes, embora tenha já que é um governo de direita, tem um direcionamento da economia diferente, né? Quer dizer, o Estado mínimo, vamos vender o que a gente puder vender. Mas, como eu falei no início, vamos ver se esse time, todo mundo joga com eficácia, né? As pesquisas eleitorais, ela é um instrumento do marketing político, né? Ou melhor dizendo, do marketing eleitoral. E 2018, como você falou, foi um marco, né, no papel das redes sociais. Inclusive é uma preocupação minha como diretor do Instituto, de achar novas maneiras, novas tecnologias de captar o que é que está correndo nas redes sociais, né? Então, mais do que nunca, a política tradicional ela foi totalmente, digamos assim, questionada, desmanchada nos seus parâmetros de como conduzir uma campanha eleitoral. Então, acabou aquela intermediação entre o eleitor e o candidato, ele diretamente ou através das mídias tradicionais. Então, hoje há uma interação direta entre o candidato e o eleitor. Então, ele acorda, ele tuita uma informação e vai diretamente para o eleitor. Inclusive, é uma preocupação dos jornalistas também, dos assessores dos candidatos, né? Então, essa maneira de fazer política mudou completamente e veio para ficar. Então, é um desafio para o pessoal que faz o marketing eleitoral tratar com isso. E os institutos de pesquisas também não ficam atrás nessa preocupação, eles estão atrás de fazer pesquisa online, utilizando o Facebook, utilizando o Instagram. Como captar, quais são as ferramentas de coleta de dados que já existem. Algumas agências de publicidade, elas inclusive subestimam o papel das pesquisas tradicionais, principalmente as pesquisas qualitativas, aquela que capta o sentimento das pessoas, através das redes sociais. Então é um desafio imenso, esse desafio da tecnologia, da inteligência artificial, né? Você pode, olha, eu quero hoje na Parnaíba atingir 30 mil pessoas, donas de casas que têm até 2 salários mínimos, que assistem novela. Eles fazem isso, eles segmentam, ele vai diretamente naquele público que é uma estratégia do marketing tradicional, aquilo que ele quer. E outra coisa, como você falou, isso pode ser impulsionado dos Estados Unidos, de qualquer parte do mundo. Então, a preços razoáveis, né? A 30 centavos cada impulsionamento, a 10 centavos, a depender do conteúdo. Então,
nós estamos com essa nova realidade da tecnologia, né? Da inteligência artificial, que inclusive é uma preocupação dos nossos tempos, vai afetar o mercado de trabalho de uma forma geral e que a gente tem que ir para frente, né? E buscar soluções. Eu tenho pesquisado isso e o que eu percebo nas empresas, por exemplo, de São Paulo, que oferece esse tipo de serviço, mas ele não quer passar para a gente. Eles querem fazer, né? Agora, ultimamente eu comprei um mailing de telefone de 62 mil telefones no estado do Piauí. 70% está no Teresina. A gente já vem fazendo isso, pesquisas por telefone, né? Então, eu tenho que fazer, por exemplo, uma base para captar. Eu quero fazer, qual é a opinião sobre um determinado tema polêmico, né? Eu posso botar isso, posso usar os robôs que são feitos, muitas das vezes, de um sentido maléfico. Eu posso fazer impulsionar robô para fazer perguntas e eu captar essas respostas, né? Eu posso usar o Facebook como uma base de pesquisas. Então a gente tem que estar atento para isso. Então 2018 foi uma campanha que colocou as redes sociais, a inteligência artificial de vez nas campanhas. É um desafio para as campanhas eleitorais daqui para frente.